Seja muito bem-vindo ao podcast Educação, uma iniciativa da ACIRP, do Núcleo das Escolas Particulares. Eu sou o João Aleixo, fundador da The Future School, uma escola de tecnologia, seu apresentador. E hoje eu trouxe uma convidada super especial para falar sobre um tema muito importante, que é o papel da cultura na formação de uma pessoa. Estou aqui com a Drica Sanches, vou apresentá-la. Ela é atriz, diretora de produção, graduada em Produção e Gestão Cultural pela Unifran, especialista em elaboração, enquadramento e execução de projetos socioculturais, com ênfase em editais e nas leis de incentivo à cultura estadual e federal. Ela é cofundadora da Companhia Fábrica de Sonhos há 25 anos e co-realizadora do Festival em Janeiro, que está na sua 18ª edição. Ela também é diretora de Economia Criativa e Captação de Recursos na ACIRP. Seja bem-vinda, Drica. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né, com o NEP, que é um núcleo tão bacana aqui na ACIRP, das escolas, e também da gente falar um pouco desse tema, né, João? Tão significativo e importante às pessoas, que é a cultura. Exatamente, ainda mais numa época tão mágica, né, que a gente está aqui agora na época de Natal, e que é uma época que a gente percebe que a cultura, ela ganha muita força, né? A gente vê o brilho nos olhos das crianças, que elas ficam muito felizes quando tem os espetáculos, mas eu acredito também que a gente precisa falar sobre esse tema em outras épocas do ano, porque é um tema muito importante você falar da cultura na formação de uma pessoa. Sim. Mas antes, vamos dar uns passinhos para trás. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, o porquê que você se conectou tanto com a cultura, o que te fez seguir nesse caminho, né? E contar um pouquinho algumas experiências que você teve nessa parte aí da cultura. Fica à vontade. É interessante que a minha experiência com a cultura, ela se inicia atrelada à educação. Meu maior estímulo, né, para querer fazer teatro, para me envolver com a área artística, começou dentro da escola. Eu estudava numa escola pública, estadual, na época, que hoje é municipal, no Zumira Salles, lá no Jardim Urano. E eu tinha uma professora de literatura, que era a dona Neide, e ela utilizava as aulas de literatura a gente encenava os versos, os diálogos que tinham nos textos do livro de literatura, que era do Sargentinho, inclusive, lembro até hoje. E com essa experiência de encenar esses textos, eu tomei gosto pelo fazer teatral. Então, começo na escola, né? No ambiente educacional, a arte me laçou dessa forma e me trouxe para onde eu estou hoje. A partir dessa experiência, eu fui buscar uma forma de conhecer melhor esse universo e até me profissionalizar, porque isso aconteceu em 91. Mas aí eu fiz curso de teatro aqui na cidade, que a gente tinha uma escola que funcionava ali onde era o antigo Colégio Objetivo, ali na Coronel. Não é da sua época, João, mas tinha um Objetivo ali na esquina, da Rubião com a Coronel. E lá funcionava uma escola que se chamava Palco e Alma. Eu fiz o meu primeiro curso de teatro lá. Depois eu conheci o Ricardo Mattioli, que era o diretor de teatro e fazia a escola também. Aí a gente montou uma companhia que se chamava TAI, Teatro Arte Improviso. Montamos nosso primeiro espetáculo. E aí de lá para cá foi um crescente. Participei da companhia dele, depois virou Palhaços Noturnos. Aí eu fiz um espetáculo que foi muito significativo para mim, que foi o Medeia Material, em 1991, 92. Foi quando eu conheci o meu marido, o Guido Caratori. Eu fazia Medeia, ele fazia o Jazão. A gente se conheceu, se casou, tivemos nossos filhos, o Nicolas e a Ariel. E em 98 a gente cria a Companhia Fábrica de Sonhos, que é a nossa companhia, que nesse ano está completando 25 anos de trajetória. Então a história, assim... Uma história. Essa daí, simplificadamente, é esse o percurso, né, que o teatro me trouxe até aqui. E hoje a gente tem uma sede, tem uma companhia estabelecida, tem um propósito mesmo com o teatro enquanto profissão. Legal, muito bom. E muito legal você ter citado a questão da educação, porque eu acho que é justamente o tema central da nossa conversa, da gente poder exercitar um pouquinho, trabalhar um pouquinho em cima disso, né? A importância da cultura na formação de uma pessoa, independente se ela vai ou não seguir uma profissão na área, né? O que você... Primeiro, acho que a gente precisaria meio que tentar definir para as pessoas conseguirem visualizar o que é cultura, porque eu acho que é um termo muito amplo, muito abrangente, genérico, e que cada pessoa tem a sua concepção de cultura, né? E a cultura muda em cada país, cada estado, cada região. Então, se você puder
tangibilizar pra gente? Eu sei que vai ser uma missão complicada. Mas se você puder fazer com que a gente consiga visualizar num âmbito mais tangível, o que é cultura? Acho que um ponto bem importante, né, a gente entender que são duas coisas diferentes, né, cultura e arte. Mas, assim, no aspecto da cultura, a cultura, ela deriva de uma palavra em latim que se chama colere, que é cultivar. Então, é tudo aquilo que a gente cultiva ao longo da nossa vida toda e que nos identifica. Então, a cultura, como você disse, ela é bastante intangível, né? Ela diz respeito a tudo aquilo que nos representa. Mas também ela é tangível. Ela diz respeito a como a gente se veste, a como a gente fala, ao nosso linguajar, ao território que a gente habita, como a gente mora, como a gente se relaciona com as pessoas. Então, a cultura, ela é todo esse lugar. Por isso que ela é tão diversa. Num país como o Brasil, né? Com quantidade de territórios, ela é extremamente diversa e plural. A arte, ela é um aspecto da cultura que utiliza a cultura como um elemento simbólico para a criação de novos produtos. Então, aí você tem as artes plásticas, o teatro, a dança, mas é um segmento. Assim como a linguagem, assim como a gastronomia, são elementos que compõem a nossa cultura, entendeu? O vestuário. Então, que as pessoas às vezes confundem um pouco, né? Acha que a arte é cultura. A cultura é o macro. A cultura é aquilo que te identifica enquanto cidadão. O João tem esse perfil especificamente porque culturalmente ele viveu nesse ambiente, que é a cidade de São José do Rio Preto, que tem esse calor, então por isso ele se veste dessa forma, então porque ele tem esse linguajar, né? Fala porta, porteira, portão, porque ele nasceu nesse lugar, né? Então é tudo que nos identifica tanto num ambiente intangível como tangível. A arte já é esse lugar da produção que é gerada a partir da cultura, porque não é possível você produzir arte sem você ter essa dimensão, né, crítica da cultura e simbólica para você produzir arte, entendeu? Então, entender um pouquinho disso, você já consegue significar como a cultura, ou até mesmo como a arte, pode ter um papel muito significativo no ambiente escolar. Entendi. Muito legal essa divisão, porque faz com que a gente não generalize e consiga entender o espaço de cada aspecto dentro da cultura. Sem dúvida, porque muita gente fala assim, João, ela é uma pessoa sem cultura. Não existe pessoa sem cultura. Sim. Todas as pessoas têm a sua cultura. Ela pode ser uma cultura, né, mais simples, às vezes, ou uma cultura mais sofisticada, mas cultura todo mundo tem. Agora, acesso à cultura e vive a cultura. Agora, o acesso à arte é um outro lugar, né, da discussão que a gente vem construindo, inclusive por meio da nossa diretoria aqui de Economia Criativa. A CIRP tem tido um papel muito importante na cidade de desenvolver esse acesso democrático à arte e à cultura. Mas são coisas diferentes. Cultura todo mundo tem. Então, o ambiente escolar, ele é munido desse conhecimento cultural, de alguma forma, porque é um ambiente onde a educação prevalece e a cultura, ela é essa dimensão crítica para as pessoas conseguirem avaliar o ambiente educacional. Agora, a arte não chega em todos os ambientes educacionais, né? A gente é sabido, né? Principalmente em escolas públicas, tem uma dificuldade maior. Certo. E quando a gente fala da questão da formação de uma pessoa, né? Você teve a sorte de ter contato com arte ali associada à questão cultural desde cedo, né? E com certeza isso te trouxe qualidades e exercitou alguns valores que você entende como seus agora, né? Acho que virou sua identidade, né? Faz parte da sua identidade. E quando a gente olha para a formação de uma criança, como que você acredita que ter esse acesso à cultura, à arte, pode favorecer a formação de um indivíduo? Em quais aspectos, tanto emocionais, comportamentais, profissionais, como valor, como indivíduo? Como que você acredita que ter acesso a isso, né, pode favorecer essa nova geração que a gente percebe que está um pouquinho alienada a essas questões culturais, de arte, de culinária, de cultura mesmo, né? De cultura de formação, né? De base. Sim. E eu sempre digo que a arte, a cultura é transformadora. E no ambiente escolar, sem dúvida, ela vai provocar essa transformação. Ela vai possibilitar a essa criança um entendimento, uma criação, né? Um ambiente com mais repertório de conhecimento. E isso dá lugar de fala pra gente, né, João? Quando a pessoa tem um repertório mais
mais complexo de conhecimento, né, por meio da cultura, por meio da arte, tem acesso a esse tipo de informação, ela cria uma fala própria, né? Ela não precisa ficar repetindo, porque a escola hoje, ela ainda tem um formato, não vou generalizar, mas a educação que a gente conhece ainda é muito a educação do repetir, né? Sim, o que se conhece, se passa, mas não cria um senso crítico no aluno, né? Do aluno se posicionar sobre aquilo e aí criar um ciclo realmente virtuoso de conhecimento. Então, a cultura é esse lugar, né? E a arte, de provocar no indivíduo, na criança, um senso de que ela pode criar o seu próprio repertório de conhecimento e de entendimento das coisas. Então, ela conhecendo novos ambientes, novas relações culturais, novos países, por exemplo, por meio da cultura. No Brasil é assim, mas na China é assim, na Alemanha é assim. É um repertório que ela vai criando de conhecimento que ela vai conseguir dar uma voz diferenciada no ambiente em que ela vive. Ela vai conseguir criar, né, uma prospecção de uma linguagem própria sobre essa fala e sobre esse conhecimento. Criar um conhecimento próprio. Porque a informação é uma coisa, né? Ter informação todo mundo pode ter. Agora, adquirir conhecimento é completamente diferente. É necessário a gente ter todo esse arcabouço mesmo, né, de conhecimento que a escola pode trazer de várias formas. Eu vejo até vários projetos assim que fico bem feliz que acontecem em algumas escolas, principalmente com os pequenos, que as professoras mesmo fazem, que desenvolvem, né? Naquelas datas comemorativas de folclore, né? Sim. E que são repertórios que você está criando, né? É a cultura do nosso país, é a cultura do nosso local. Essas crianças são sementinhas. Sim. E vai plantando essas sementinhas e a gente vai tendo cidadãos mais complexos, mais completos e mais possíveis, né? De realmente gerar um conhecimento específico. Eu tenho 2 pontos para trabalhar em cima disso. Conforme você foi falando, eu fui associando muito essa questão do acesso à arte, cultura, associando a um processo de autoconhecimento. Você acha que está relacionado a isso? Totalmente. A arte, ela tem esse lugar de promover, né, o autoconhecimento. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas fogem, né, da arte, porque ela traz para esse lugar, né, de você se reconhecer ou não. É incômodo, né? É incômodo. Sim. É você se reconhecer ou não naquilo. No teatro, por exemplo, o primeiro trabalho que a gente faz em qualquer curso de formação, a primeira etapa, né, do curso é esse autoconhecimento. A pessoa precisa primeiro se entender, se identificar, para que ela possa começar a desatar os nós. Porque a gente vem cheio de nozinho, né? E a gente coloca isso no nosso corpo. Você coloca no seu ombro, na sua forma de andar, né? E aí a gente vai tirando essas amarras. Isso não só no teatro, na dança, né? Em várias outras linguagens que trabalham com o corpo. Mas é esse ponto. A arte, ela promove um autoconhecimento, até porque ela é provocativa, né? Então, tem muitas coisas que você vê e você prefere nem ver. Você fala, ai, pra que esse tipo de... Mas aquilo, se você não está querendo nem ver, nem olhar, nem se relacionar com aquilo, é porque, de alguma forma, ele está fazendo uma provocação em você que tem a ver com o seu eu individual, né? Com a sua necessidade de autoconhecimento para você poder reverberar isso para o mundo. Que inconscientemente você está suprimindo aquilo ali. Está suprimindo, exatamente. Então, é até um processo um pouco terapêutico, que a gente faz teatro muito por terapia mesmo, né? Legal. Para lidar com essas questões. Principalmente adultos, que precisam falar em público. A gente tem lá advogado, a gente tem todo tipo de profissional. Olha professor... Legal. Esse tempo a gente teve um jurista, porque faz muito, né? Muita audiência, precisa lidar com isso. E aí começa a ter essas amarras, né? Esses entraves da comunicação. E tá num ambiente muito fechado, né? Que não propicia nada disso, super hostil, né? Então, então, o teatro, a arte, ela também vai quebrando essas amarras que nos bloqueiam muitas vezes para que a gente possa falar em público, para que a gente possa se comunicar. E gera indivíduos mais conhecedores de si próprio para que possam se relacionar melhor com o ambiente. Tá. E quando você fala se relacionar melhor com o ambiente, eu acho que gera ali um senso de respeito muito maior, né? Eu percebo que o acesso a outras culturas, você tentar entender como que o outro está pensando, ele propicia essa empatia que é tão vendida, falada aí no mundo, principalmente
dos negócios, né? Ah, você tem que ter empatia pelo seu colaborador, empatia pelo outro. Só que na prática, como que faz? Você não vira e fala assim, deixa eu aprender como ter empatia aqui, lendo um livro, vendo um curso. É muito complexo, né? Você vai desenvolvendo essa habilidade conforme o tempo vai passando e conforme você vai tentando buscar entender verdadeiramente o que o outro está sentindo, né? Então, eu falo assim que lá na escola, a gente mudou muito a forma de atuar pós-pandemia, porque a gente começou a receber muitos alunos com diagnóstico de TDAH e TEA. Então, assim, era algo que a gente tinha contato, a gente sempre teve contato com alunos por conta da nossa metodologia de ensino ser mais inclusiva nessa questão. Só que pós-pandemia, o número de diagnóstico ficou muito maior, né? É um dado científico de que hoje 1 a cada 36 pessoas tem algum grau de autismo ali. E conforme a gente foi trabalhando, a gente faz treinamento semestral lá na escola, de capacitação dos profissionais em relação a autismo e TDAH, e a gente percebe que é uma pegada muito respeitosa, assim, muito diferente, não só com a criança, mas com a família também. Sim. Às vezes a gente recebe os pais que eles vêm com uma atitude muito hostil conversar, porque eles já passaram por várias escolas e foram rejeitados em várias escolas. Então, assim, nenhuma escola vai se colocar no lugar daquele pai. E quando ele chega para falar com a gente, ele já tá, assim, totalmente bloqueado. Reativo, né? Já esperando um não para poder desafogar ali as mágoas dele. E quando ele recebe um ambiente mais acolhedor, o nível de confiança dele aumenta muito. E essa questão da arte que você falou, quando a gente associa a parte maker, que é uma parte mais manual, a robótica, que é o que a gente não abre mão. A gente tem os kits lá que a criança pega pronto e vai montando, mas a gente tem a parte maker, que é a parte que a gente dá vazão à imaginação da criança. Então, a gente percebe que desde quando a gente começou a trabalhar de forma mais empática, a equipe começou a ser muito mais acolhedora. E é um exercício diário, né? A gente até chegou a ter alguns exercícios, um pouquinho de encenação lá, né? Que os próprios colaboradores às vezes ficam meio travados, né? Porque não está acostumado a estar num ambiente sem julgamentos. A gente está sendo julgado a todo momento, né? Sim. Então, é uma experiência muito divertida, assim, muito legal. A gente fez umas atividades lá que todo mundo tinha que ficar descalço para poder se sentir mais livre no ambiente. Então, é uma pegada diferente quando você trabalha de uma forma mais acolhedora, né? Você ter a sensibilidade para entender o que está se passando na cabeça do outro. Não é fácil. É importante você... A gente precisa entender que as pessoas não são espelhos, né? Você não é meu espelho. Então, assim, eu não posso projetar em você aquilo que eu sou. Você é um indivíduo próprio. Sim. Então, nas relações humanas, as pessoas têm o hábito de projetar no outro aquilo que ela espera ver no outro. E não é assim. Aí entra o respeito pela diversidade, né? Comportamental. Você está trazendo a questão do TDAH, né? Tem a questão do autismo. Eu não sei se esses diagnósticos ampliaram por conta da pandemia ou se realmente a gente tinha uma ineficiência de diagnósticos antes da pandemia. O que se diz cientificamente é que você nasce com o transtorno, né? Você não adquire ele, pelo menos é o que tem de estudos hoje. Então, o que aconteceu pós-pandemia é que os pais, tendo os filhos em casa, começaram a observar mais. E aí levou, né, numa psicopedagoga, num psicólogo, num psiquiatra, para fazer o período de observação ali e tentar fechar um diagnóstico. Exatamente, porque tem acontecido, eu tenho muitos amigos adultos também com diagnóstico. Sim, tardio, né? Tardio. Sim. Então, você vê que realmente é um lugar de olhar para o outro, né? Está faltando a gente olhar para o outro. Sim. E com essa mudança, né, no ambiente tecnológico que a gente teve nos últimos 2 anos, né? Que você sempre disse, né, João? Que era uma coisa sempre que falei que ia chegar. Ia chegar, mas ia demorar quantos anos? Uns 10 anos. Uns 10 anos. Sim. E aconteceu em 1 ano, né? As pessoas Exatamente. foram muito surpreendidas. Então, a gente perdeu ainda mais esse lugar do olhar para o outro. Porque a gente passou a olhar somente para a tela. Você percebe que depois da pandemia piorou? Muito. No aspecto tanto do relacionamento, no aspecto da oferta
do produto artístico também, Uhum. porque as famílias perderam o hábito de se deslocar para levar as crianças a um local, para assistir uma peça Eu perdi de teatro, um para ir hábito numa de exposição. cinema. Eu ia no cinema pelo menos uma vez por mês. Agora você vê tudo no streaming, tudo em casa. Assim, eu fui no cinema recentemente, mas tirando a última vez que eu fui, fazia meses que eu não ia. E é uma experiência inigualável, né? Sim, é muito Cinema diferente. E você vê em casa na sua TV, mesmo que seja uma TV não sei quantas polegadas, é diferente. Sim. É a experiência do lugar que é o diferencial. Sim. E a pandemia trouxe isso, né? Essa falta, né, de relacionamento, Uhum. principalmente para as crianças e jovens. Então, mesmo os públicos mudaram muito. As crianças vão para o teatro hoje com uma aceleração que não é normal, entendeu? Entendi. E o teatro é o lugar do vamos acomodar nas cadeiras, Uhum. né? São pessoas que estão no palco, se relacionando, fazendo uma encenação, e elas têm uma agitação que é fora do contexto que a gente vivia antes da pandemia. Então, é um ressignificar. Uhum. Você teve que adaptar as peças por conta desse comportamento? Muitos espetáculos a gente tem que... Principalmente a questão do tempo. Antes a gente fazia espetáculo para criança com 1 hora, 55 minutos. Hoje, 45 minutos no máximo é o tempo que Elas uma não criança- aguentam ficar mais. Elas não ficam mais, elas dispersam. Entendi. E para pais ainda assim que tem dificuldade na conduta do extra-tela com as crianças, porque quando você vai para um teatro, você tem que fazer a criança entender que teatro é extra-tela, não dá para entrar no celular enquanto está acontecendo uma apresentação. Sim. Tem pais que não conseguem lidar isso com os filhos, né? Que acabam ofertando para segurar a criança sentada na cadeira, e também é um lugar que não é o correto. E os espetáculos em si, a gente tem trabalhado uma dinâmica um pouco mais ágil no tempo mesmo das ações. Uhum. Para as crianças, porque se você faz Fica um muito ritmo mais rápido, né? linear, as crianças às vezes vão... É claro que a história é segura, né? Tem tudo isso, mas a gente busca inserir ações com um pouco mais de agilidade, né? No intermeio aí das histórias, para que elas se mantenham conectadas com a gente. Uhum. E uma coisa que a gente introduziu, que a gente usava mais ou menos, é a questão de uso, né? De LED, de projeções. Mais estímulos, você fala. São estímulos em tela, Uhum. que entram em alguns momentos do espetáculo, que dialogam com a produção que a gente está apresentando, né? Reforçam também o que a gente quer dizer, que também é um meio que a gente tem que usar, o teatro, né? As artes precisam se conectar com isso, mas que também a gente consegue garantir que as crianças estejam mais ligadas o tempo todo. Então, realmente, a gente tem um público diferenciado no pós-pandemia. Tem, né? Tem. Eu tive que remodelar todos os cursos depois da pandemia. Crianças estavam começando a achar muito difícil, não tem resiliência, resistência, e os pais também estão meio por aqui, né, de paciência, então a gente teve que deixar o curso mais fácil, porque as crianças não estavam tendo a motivação para superar os desafios, né? Para sentar na cadeira ali, E entender concentrar e realmente fazer o negócio, e não pegar um negócio pronto e apertar o botãozinho e ver funcionando, que é o que acontece na maioria dos lugares. Sim. Então a gente teve que adaptar também. Eu fiz a pergunta justamente para saber se só eu estava passando por esse problema ou se foi um geral. O contexto é geral, mas eu penso que as famílias precisam mediar isso. Não dá também pra gente ir só para aceleração, sim. só para o pronto, para o chat É o que a gente GPT. conversa. A gente conversa muito com os pais que dão a abertura justamente por isso, né? A tela, ela é um recurso como qualquer outro. O que vai mudar é como que você estimula o seu filho a usar, né? Então, se você estimular ele a usar do jeito certo, ele vai ter um desenvolvimento cognitivo muito bom, né? Que é o que a gente trabalha lá. Mas se você deixar livre ali para ele usar do jeito que ele quiser, Exatamente. vai trazer malefícios, que é isso que você falou, uma galera muito acelerada, imediatista, que quer tudo para ontem. E eu acho que o papel da cultura é muito legal, e aí até trazendo um contraponto com a programação, que a programação é muito tentativa e erro. Tentativa e erro. Você testa uma linha de código, funciona, não funciona. Aí, quando funciona, você comemora. Aí, você faz 3 linhas que funcionam. Aí, na quarta, você faz um negócio que deu errado. Ele bagunça tudo que já deu certo. Aí, você tem que começar tudo de novo. Senhor. E a cultura, eu percebo que eu fiz aula de violão, Tá. né? Violão e guitarra. E eu percebo que não tem como você acelerar o seu desenvolvimento na área da cultura. É um processo de tentativa e erro. Sim. Você vai fazer uma encenação, a primeira vai sair muito ruim, a 10ª vai sair muito ruim,
a centésima talvez saia um pouquinho melhor. Assim como no violão, não tem como você baixar um aplicativo que vai te ensinar a tocar mais rápido. Então, eu acho que o papel da cultura também na formação de uma pessoa é mostrar para eles que nem tudo é tão rápido quanto que eles acham que é. Né? Eu acho que existe esse papel de descoberta, de autoconhecimento, né? Então, eu gostava muito de tocar violão, mas aí eu fui para guitarra e eu não me identifiquei nem um pouco. Né? Então, eu voltei pro violão. Então, eu acho que é muito legal esse processo de descoberta, esse desenvolvimento da paciência, desenvolvimento da resiliência, porque não é algo fácil. Essa questão de você se livrar um pouquinho do julgamento, porque é um momento que todo mundo que está ali naquele ambiente está vulnerável, né? Tá todo mundo se expondo de alguma forma, na parte de teatro, na parte de música, né? O artista tá ali tocando, tem gente que tá gostando, tem gente que não tá. Então, ele tá aberto a críticas, né? E eu percebo que as pessoas evitam um pouco a questão da cultura como atividade, justamente com medo de evitar um julgamento, alguma coisa. Né? Eu mesmo gostava de tocar violão, mas eu evitava tocar o violão para outras pessoas, porque eu não queria me expor no âmbito de, nossa, será que eu toco mal? Será que toco bem? Então, eu acho que a cultura traz esse pontozinho de incômodo, assim, na parte da exposição. E que quem passa por isso acaba desenvolvendo muito melhor na vida profissional na questão da comunicação. Então, você percebe que uma pessoa mais solta na comunicação, ela consegue ser mais bem-sucedida na vida profissional, acadêmica, que seja, do que uma pessoa muito travada. Sim, com né? certeza. Então, até, às vezes, o cara que é travado, ele até sabe muito mais do que o cara que tá ali no palco falando e fazendo a galera rir e apresentando uma informação que, às vezes, é uma informação boba, só que de uma forma muito espetacular, assim, que as pessoas olham e falam, nossa, que legal. E eu percebo que tem muitos negócios que estão trazendo esses elementos dos espetáculos no dia a dia deles, né? Porque o dia a dia de um negócio normalmente é meio chato, né? Meio burocrático, número, planilha. E você tem que trazer um entretenimento para aquilo, até para absorção de conteúdo, né? Então, quando é divertido, a gente gosta, a gente acaba aprendendo mais. Então, quando a gente traz esses aspectos, audiovisual, encenação, atividades em grupo para você interagir com outra pessoa, são recursos da parte artística, música, né? Quanto que a gente não decorava fórmula, né? com música. Então, para quem não tem a intenção de seguir na área da cultura, da parte artística, eu acho que a cultura e a arte, ela traz muitos recursos que hoje eu percebo que estão sendo um pouco esquecidos, deixados de lado. E lá atrás eu falei que eu tinha 2 pontos para trabalhar. O segundo ponto a gente percebe que conforme a gente vai ficando mais velho, crescendo, a gente cada vez mais vamos deixando a cultura de lado. Pelo menos é uma percepção que eu tenho, você me corrija se eu estiver errado. Por que você acha que a gente deixa a cultura de lado, né? Muitas vezes a gente não valoriza, não dá o valor correto para a parte cultural, e que a gente já descreveu aqui, que traz muitos benefícios, inclusive na profissão de uma pessoa. O porquê que você acha que as pessoas, em geral, elas acabam deixando um pouquinho de lado essa questão cultural? Ou se você concorda com isso, né? Então, eu assim, quero até retomar um pouquinho nessa questão, quando você fala, né, do ambiente, né, que a criança é inserida, para chegar na questão do adulto, que ela se transforma. Existem várias formas, né, e vários mecanismos disponíveis hoje para você inserir a arte, a cultura no ambiente escolar, né? Você falou da música, a gente tem as aulas de artes, né, que são tão pouco utilizadas no formato que ela realmente poderia ser utilizada. Super pouco valorizada, né? Sim. Os professores de arte hoje são professores o quê? De educação artística, né? Que trabalha desenho e tal, mas a amplitude que isso tem, que poderia ser trabalhada nessas aulas. Eu tive História da Arte na faculdade, é uma matéria muito legal. Muito legal. Interessante. Tem que estar no currículo, né? E assim, dentro do ambiente escolar, precisa ter o momento da música, mesmo que seja no horário do recreio, do intervalo. Tem que ter, já vi escolas que tem uma rádio dentro da escola, que as crianças podem
fazer uma comunicação, tem que ter um palco aberto. Então, você tem vergonha de tocar o seu violão, João? Você tem vergonha porque você está preocupado com o olhar do outro. Você não pelo Sim. seu gosto pessoal. Porque por você faria, independente de ser bom ou ser ruim. Sim. Mas essa prévia, né, que a gente tem do julgamento do outro, né, do pré-julgamento, é que normalmente nos coloca nesse lugar que a gente tem que sair. Então, se você, na escola você propõe um palco aberto no intervalo, quem tem violão traz o violão e toca, quem sabe dançar, dança, quem sabe encenar, sei lá, falar uma poesia, introduzir a poesia, introduzir aulas de teatro mesmo, nas aulas de artes. Então, tem várias formas possíveis de você colocar a arte e a cultura no dia a dia das crianças sem nenhum custo, gente. Os próprios professores Sim. fazendo essa condução. Isso acontece muito pouco no ambiente escolar. Sim. Então, a gente vai construindo o cidadão que a gente prepara para construir. Então, eu não entendo que fica mais velho e se desinteressa. Eu acho que o processo já vem de lá atrás. De formação artística e cultural desse indivíduo foi menor do que poderia ter sido, entendeu? A educação e a cultura, elas precisam caminhar juntas. Não tem Sim, educação sem cultura e não tem certeza. cultura sem educação. Então, se os nossos superiores que pensam na educação no nosso país tivessem essa consciência, a gente teria um projeto para a educação que envolveria a cultura como irmã siamesa. Sim. Então, eu não vou ter um João no futuro que vai se desinteressar pela cultura. Você não é uma pessoa desinteressada pela cultura, João. Você consome outro tipo de cultura. Então, você consome o streaming, né? Mais a parte digital. Você está consumindo cultura. É a cultura do atual. Entendi. Hoje, a cultura do atual é a gente ter um celular, é a gente consumir mais a tela. Isso também é parte de um processo cultural que nos identifica hoje, onde a gente está hoje. Então, a cultura, você continua... você está presente nesse ambiente cultural e você continua produzindo cultura, a sua cultura do momento, desse lugar, dessa temporalidade. Agora, essa outra cultura, que é a cultura do significado, do simbólico, que poderia, né, do diverso, do plural, que poderia nos acompanhar a vida toda, e hoje você vir para o centro da cidade só para dar um passeio para... valorizar o patrimônio histórico da cidade. Eu vou lá visitar o Mercadão. E não só porque eu vou lá comer um pastel, mas porque o prédio é um prédio histórico de 1900 e bolinha. Olha que linda essa arquitetura. Então, esse lugar é um lugar que precisa ser construído. As pessoas precisam ser estimuladas a isso. Você só vai valorizar aquilo que você conhece. Então, faltou o estímulo e aí a gente cria um cidadão adulto que se relaciona com o que ele tem naquele momento. Alheio a essa construção cultural que ela precisa vir da base. Por isso que as escolas levam as crianças ao teatro hoje, levava muito mais, hoje leva muito menos. Sim. Né? Não sai com a criança mais no trenzinho, no ônibus, é perigoso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Antes levava mais ao teatro, levava ao cinema, levava a programação dentro das escolas. Eu que trabalho na área sei que mudou bastante isso. Assim, as escolas estão fechadas. Não recebem mais produção dentro da escola. Isso tudo, a gente está gerando esses adultos enrijecidos, que vai consumir aquilo que eles têm dentro de casa. E o que eles têm dentro de casa? A tela, muitas vezes, a grande maioria, tá? Tem a tela, tem um pouco diálogo, as famílias conversam um pouco em torno da mesa, né, para discutir o que aconteceu na semana. A conversa, o diálogo é um meio cultural. Eu, quando era pequena, a gente ia para o sítio, não tinha isso, não tinha tela. Então, a gente sentava numa roda em volta da fogueira, meus tios ficavam contando história, minhas tias, tinha medo da mula sem cabeça, que ia aparecer. Então, você percebe que o repertório é uma outra pegada, Então, assim, hoje, eu me represento muito a partir de todo esse conhecimento. E até a minha comunicação se torna mais fluida por conta de toda essa segurança que eu tenho de conhecimento e da fala do que eu quero dizer, né? Do que eu quero comunicar. Agora, os indivíduos que a gente está criando, não. E eu te falo isso com segurança porque a gente acabou de encerrar um curso de teatro para crianças lá na fábrica. A gente tem crianças e adolescentes. Os adolescentes estão piores que as crianças nesse aspecto da comunicação. Agora, as crianças, elas têm medo de falar. Você dá o lugar de fala para elas e elas têm medo. O professor, mas eu posso falar alto agora? Você pode falar do jeito que você quiser. O espaço é livre, tem que ter a liberdade. Tem que ficar descalço na aula de teatro. Tem que estar com roupas leves para poder dançar, sentar, levantar, virar cambalhota. As crianças não sabem virar cambalhota. Que a gente fazia isso quando criança, todo tempo. Então, percebe? Somos nós que estamos criando essa geração.
Então, a gente precisa ressignificar esse olhar, ressignificar esse posicionamento e trazer esse lugar do humano para dentro do espaço que elas vivem. Porque senão elas vão virar os robozinhos do futuro. Sim. Eu acho que a cultura, ela traz esse aspecto humano que você falou, no sentido de tudo bem eu me expor, tudo bem eu errar, tudo Sim. bem eu ver o outro novo. errar, eu tentar de novo. Eu acho que esse respeito com você mesmo e respeito com o outro é algo que é um reflexo de uma base bem construída, igual você falou. Eu acredito que hoje a gente fala, é porque cada um só olha para si mesmo, porque depois da pandemia as relações ficaram ainda mais frias. Mas eu acredito que não tem como ter tido uma mudança tão brusca nas pessoas num período tão pequeno que foi a questão da pandemia. Eu acredito que isso veio de uma base mais atrás, em que você construiu pessoas que querem tudo na hora que elas querem, do jeito que elas querem, da forma como elas querem, não se dão a oportunidade de errar, não se expõem e quer tudo de uma forma quadradinha, resolvida. E aí eles crescem adultos que não conseguem se colocar no lugar do outro, né? É aquele adulto que, às vezes, a pessoa tá ali no palco, ela tá se desafiando, pode ser até um palestrante, né? Que às vezes gagueja, alguma coisa, o cara tá super nervoso. E você, ao invés de se colocar no lugar e falar, nossa, às vezes é a primeira vez que o cara tá falando em público, você já fala, esse cara não sabe nada. E já pega o celular, deixa na hora que ele acabar eu volto a prestar atenção. Então, eu acho que essa questão que as pessoas falam muito de... As pessoas estão cada vez mais individualistas. Acho que as telas ajudam muito, porque os aplicativos hoje tornam tudo muito acessível, né? Então, você não quer mais ser meu amigo? Eu tenho mais dos 2.000 amigos aqui que querem sair, querem viajar, querem fazer qualquer coisa. Não quer mais namorar comigo? Eu tenho um aplicativo aqui que tem mais 30 pessoas que topam sair comigo hoje. Então, acho que essa questão de ser tudo muito acessível abala a profundidade das relações. Sem dúvida. E a questão da cultura, eu acho muito legal, porque na pandemia, né, o pessoal falava muito que a gente estava recorrendo muito à cultura, né? Que a cultura estava sendo o alimento da alma, porque a gente não tinha mais tanta coisa material para fazer, a correria do dia a dia do trabalho não existia mais tanto, e a gente recorria a quê? A livro, música, as lives lá dos artistas bombavam, filmes. Então, foi um período que a gente olhou muito para essa parte interna, né? E quando a gente teve que olhar para a parte interna, a gente começou a valorizar um pouco mais a questão cultural, né? Então, quando você fala dessa questão da base, eu concordo 100%, porque o que a gente vê hoje, essa sociedade que a gente vê hoje, todo mundo brigando, você não pode discordar da pessoa, que a pessoa briga, esbraveja, às vezes um amigo seu, você discorda dele e ele já não quer mais falar com você. É um nível de maturidade muito baixo, de uma pessoa que não se expôs, que não se permitiu errar, que não se permitiu ouvir o outro. Então, a questão cultural ela é muito importante por isso. Eu falo que eu não preciso concordar com tudo que o outro fala, mas eu preciso ouvir. Porque às vezes ele tá certo, às vezes ele não tá, às vezes dentro da realidade dele ele tá certo. Então, eu acho que se permitir é a palavra-chave quando a gente fala de cultura. Mesmo que você não queira seguir na área, você se permitir vivenciar aquilo, aquela experiência, né? Sim. Tive pouquíssima experiência de palco. Eu tive uma experiência no segundo colegial, que a gente teve que dançar uma música. E eu caí com cultura brasileira na época. A gente dançou uma música do Pixinguinha. Nossa, pra mim foi o caos na época, porque segundo colegial você já tá meio que formado, né? Assim, você tá já meio encaminhado pro adulto que você vai ser. E a hora que eu tive que me colocar no palco, dançar para um monte de gente, foi num teatro. Foi muito desafiador para mim na época, mas foi muito bom. Sim. Porque assim, fiz laço de amizade, né? Você tá dançando com alguém, você tá confiando na pessoa, a pessoa tá confiando em você. Então, você cria uma relação de afeto, de vínculo muito mais forte do que se você simplesmente tá ali no dia a dia na escola com a pessoa. Então, a questão cultural é muito legal para gerar vínculo. Muito né? importante isso. A questão do vínculo, ela é premissa no ambiente, né, de arte e de cultura.
É impossível você não criar vínculos mais profundos num ambiente, né, em que você se relaciona com outras pessoas. E aí a gente volta para aquela questão do humano, né? De você valorizar esse lugar do humano, das relações, Sim. a partir dos vínculos, a partir da afetividade, a partir do seu autoconhecimento e do conhecimento do outro, do respeito da identidade do outro. Uhum. Então, isso também é um ponto bem significativo, que a gente vê nas escolas, né? Que existe uma dificuldade de relacionamento, de relações, né? Sim, de respeito. Tanto entre alunos como com professores também, né, João? Sim, sim. E quando você decidiu seguir nessa área, você tinha quantos anos, mais ou menos? 14 anos. 14 anos. Você teve alguma resistência familiar na época? Não. Foi bem tranquilo, assim. A minha mãe e meu pai sempre me disseram, busca, né? Faça suas escolhas e a gente vai entendendo o que é bom e o que não é bom. Uhum. Então, assim, sempre fui bastante acompanhada, mas com 17 anos eu já entrei numa companhia profissional para fazer o espetáculo Menino Maluquinho, que era Araújo Produções, aqui em Rio Preto. E já comecei a viajar, sabe? Viajava o estado de São Paulo todo, Entendi. sul de Minas, Paraná, apresentando o espetáculo, que ficou bastante tempo em cartaz, foi uns 3 anos. E então, assim, aí a minha família entendeu que era o meu gosto, era aquilo que eu queria mesmo, me profissionalizei na sequência, tirei meu registro profissional. E aí, segui, assim, mas resistência não. Sempre tem aquela pontuação, né, do pai e da mãe. Sim, Certeza sim. que é isso, não quer fazer um... Não quer fazer um se direito, garantir, uma medicina. E depois você faz teatro. Mas não fazia sentido para mim. Para mim fazia sentido fazer teatro. E eu acredito, sinceramente, eu acredito muito que qualquer profissão oferta grandes desafios. E aí não adianta você falar para o seu filho, mas se você fazer teatro, você vai ter dificuldades financeiras no futuro. Se ele não for um bom médico, ele também vai ter. Sim. Então, naquilo que você se dedique realmente é o seu propósito de vida, né? Naquilo que você se identifica, vai fazer. Porque vai dar certo. Para algum lado vai dar certo. Uhum. Eu criei meus filhos com essa profissão e vivo até hoje, assim, dignamente com o meu trabalho. Uhum. Eu ia até te pedir para te dar um recado, assim, porque... A gente tem alunos que assistem, né? Tem os pais que assistem. E para as famílias, assim, que tem uma criança em casa, um adolescente que queira seguir nessa área artística. A gente sabe que, culturalmente falando, é uma área que gera muito preconceito dos pais. E assim como na área de games, quando eu quis escolher a área de games, meus pais, assim, eles apoiaram, só que fica a mesma coisa, né? Ficaram com receio, né? Porque seu pai é engenheiro, porque não vamos para engenharia, então... então existe essa resistência, assim, meu filho vai ser músico, mas e aí? Então tem alguns pais que desencorajam, acho que a palavra seria, o filho de seguir esse sonho. E qual o recado que você daria, além do que você já falou, para complementar, para incentivar a criança, né, a seguir o sonho e tranquilizar os pais de que hoje a gente tem um mundo que existem mais possibilidades desde que a pessoa seja um bom profissional, né? Então, qual o recadinho que você daria para esse pessoal que está passando por esse momento de impasse, assim, na família? Primeiro, eu acredito que sonhos, né, não podem ser não valorizados ou derrubados, né? Acho que o sonho a gente tem que seguir, a gente tem que acreditar nele e transformá-lo em realidade. Então, assim, pais e mães, né, que por algum motivo, né, desmotivam os seus filhos para a busca de um sonho que a criança já trouxe consigo, né, que é um desejo, não acredito que seja uma boa alternativa. O interessante é a gente conseguir dar esse apoio e esse suporte, porque como você mesmo disse... Hoje, na nossa profissão de artista, né, seja qual área que a criança quiser seguir, existem muitas possibilidades de mercado. Hoje o mercado não é mais só eu sou atriz, eu só faço teatro. Hoje você tem um ambiente da internet, você tem um ambiente da formação, da educação, de dar aula, você tem um ambiente de apresentação, tem muitos ambientes, né, que você pode atuar. E isso acontece também com todas as áreas, né? Toda produção artística, ela envolve várias
Nossa, é muita gente. Você vê os créditos dos filmes, das séries lá, das produções, dá muita gente. Quem criou a música, né? O sonoplasta, o iluminador, né? Porque a pessoa às vezes não quer estar no palco, mas quer estar nos bastidores, o diretor de arte, figurinista, maquiador, tudo, muito, uma gama muito grande de segmentos. Então, o ambiente, ele é muito rico. Ele é um ambiente que movimenta 3% do PIB nacional, a economia criativa hoje movimenta no país. Só. É muito significativo. Então, tem muita gente trabalhando e é uma remuneração muito superior às remunerações padrão a nível nacional, né? Pela própria característica do que você traz de agregado, né? De criatividade, conhecimento, informação. Então, não faz sentido mais hoje você não incentivar uma criança a seguir por essa carreira. Eu faria diferente. A minha história, ela é dessa forma porque eu vivi num determinado momento em que ser autodidata, ter um conhecimento por meio de... A gente tinha festivais em Rio Preto, que a gente fazia oficinas de muitas horas. Então, fazia muito sentido. A minha formação foi toda autodidata, do teatro amador para o teatro profissional. E hoje eu sou uma profissional completa, eu me entendo assim. Mas eu orientaria para as crianças e jovens que querem seguir essa carreira que busquem um ambiente acadêmico inicialmente. Porque a gente tem universidades hoje como a Unicamp, a UEL em Londrina, em Curitiba, tem a EAD, né, tem a própria ECA na USP, que são muito completas, são completas e também oferecem a possibilidade de você se relacionar num ambiente de arte e conhecer outras pessoas. Você sabe que nesse mundo hoje tudo é network, é comunicação. Sim. Então, eu indicaria fazer um curso de artes cênicas ou um curso de música mesmo, artes plásticas, quem quer fazer artes plásticas, história da arte. Hoje a gente tem graduações excelentes, né? Então, para você ter a base de formação, porque hoje a oferta do conhecimento não é igual à minha época. A minha época, a gente tinha uma oferta de conhecimento muito disponível, em que a gente buscava esse conhecimento e se preparava na estrada, trabalhando, e gerava um profissional com conhecimento e com experiência. Hoje é menor essa oferta. Então, é importante o ambiente acadêmico para adquirir esse conhecimento. E, a partir daí, a pessoa criar a sua história, de que caminho ela quer seguir. Como a gente disse aqui, as oportunidades são muitas, o mercado é variado, é diverso, e ele é muito expandido também. Porque a gente tem uma necessidade aqui no estado de São Paulo, que a gente está aqui dentro no Sudeste, mas se você consegue prospectar a sua produção para Norte, Nordeste, as oportunidades são infinitamente maiores, porque também a demanda lá é maior, só que o poder, né, é menor, o poder é menor mesmo de produtores, de pessoas que produzem arte. Então, se você vai para lá, conta com a tua produção, você tem mais oportunidades de mercado. Então, e também entender que cada região tem um segmento, né, assim, que é artístico que mais se desenvolve. Mas a gente pode trabalhar a nível de Brasil e a nível internacional, né? Eu conheço músicos, bailarinos de Rio Preto que foram para bailarinos que foram para a Alemanha, músicos que foram para outros países trabalhar com a sua arte. Hoje a gente tem orquestras, né, grandiosas no estado de São Paulo que empregam muitos músicos. Em Ribeirão também tem a orquestra USP. Então, uma oportunidade, gente, não falta. Mas busque uma graduação, uma formação inicial para ter uma base e depois cada um segue o seu caminho. Muito boa essa dica. E você citou aí na sua fala, em outros momentos também, o termo economia criativa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, explicar para as pessoas o que é economia criativa e como que ela tem essa grande representatividade no país hoje. Porque acho que é um negócio tão importante que é pouco falado. Então, acho que a gente podia usar nosso espaço aqui para ajudar a difundir um pouco mais esse termo e essa informação para as pessoas. Então, na verdade, a economia criativa é um termo muito atual a nível de Brasil, mas é um lugar que a gente já vem ocupando, né, há muito tempo. A indústria criativa, do cinema, nada mais é do que um ambiente econômico da cultura, né, do simbólico. E da cultura em geral, né, porque a gente está falando da tecnologia, a tecnologia é um meio cultural da gente se comportar, ela também é parte desse ambiente da economia criativa. Então, a economia criativa, ela congrega aí todos os produtos e serviços que, para ser gerado, para ser criado, ele depende do capital intelectual, que é aquilo, né, que envolve a criatividade, a inovação, que tem uma perspectiva simbólica. O simbólico é a cultura, que é o que a gente está falando aqui, que é esse tangível e intangível que nos identifica. Então, a economia criativa é
esse aspecto econômico de toda essa produção intelectual e simbólica que a gente faz e que gera, e que tem uma finalidade econômica, né? Que gera um recurso financeiro para as pessoas sobreviverem, que vira profissão. Então, ela não é só a cultura também, ela é a tecnologia, ela é a arquitetura, ela é a moda, ela é o design, ela é as mídias, a tecnologia, que eu já falei, mas assim, todos os setores que lidam com o capital intelectual para a produção estão inseridos nesse lugar da economia criativa. As pessoas têm a dificuldade de entender porque a nomenclatura chegou há um pouco mais de 15 anos no Brasil, mas a gente já vive esse ambiente da economia criativa há muito tempo. E como eu falei, ela movimenta 3% do PIB, ela gera emprego, ela gera renda, ela está em todos os lugares. A gente tem parques aqui regionais, por exemplo, né, que lidam com a questão do turismo. Hoje o turismo é ele faz parte um segmento da economia criativa, porque o turismo ele acontece por quê? Porque existe um ambiente culturalmente identificado, atrativo, que as pessoas vão por lá para aquela atração. Então, eu vou para Olímpia porque tem as águas quentes, que é uma identificação daquela região, né? As águas do aquífero, da própria estrutura da cidade, e isso se reverbera para outros ambientes turísticos. Então, entender a economia criativa é entender que todo o capital intelectual e simbólico, ele pode gerar um valor econômico e estar inserido nesse lugar da criatividade, da inovação, que vai gerar uma finalidade econômica. Além da importância social e cultural, tem a finalidade econômica. Legal. E aqui hoje você está à frente do núcleo da economia criativa. Hoje eu faço a coordenação do núcleo de economia criativa, que ele surge como núcleo de cultura lá em 2009. Nosso núcleo existe desde 2009. Desde 2009, na gestão ainda do Maurício Bellodi, era a Cássia Guerra, que era a nossa diretora. Ela era diretora de cultura e a gente tinha o núcleo de cultura. Ele surge, inclusive, de uma palestra que a Cássia trouxe à época para falar sobre o PROAC ICMS, sobre as possibilidades de investimento na cultura local com recursos públicos por meio do imposto. Então, eu vim numa reunião dessa, conheci a Cássia, o núcleo surge. Aí a gente continuou como núcleo da cultura até 2016. Em 2016, o Daniel era nosso diretor de serviço, de cultura depois de serviços, na gestão do Paulo Sader. E a diretoria de cultura ela é abolida. A gente fica sobre o guarda-chuva da diretoria de serviços, porque a economia criativa é um segmento de serviços. E cria um núcleo de economia criativa, para ter essa abrangência de incorporar um núcleo, não só o ambiente cultural, mas também o ambiente de todas as vertentes, né, que lidam com a economia criativa. Então, de 2016 para cá, eu estou como coordenadora do núcleo e há 2 anos, na gestão do Kelvin, eu entrei como diretora de economia criativa, que aí o Kelvin criou a diretoria de economia criativa e captação de recursos, justamente por entender que a economia criativa é um ambiente, né, propulsor de negócios também, né, e geração de trabalho e renda para a cidade. E aí a gente vem desenvolvendo vários projetos com essa finalidade mesmo, de deixar recursos, de gerar possibilidade de trabalho, de renda e negócios para a cidade. Legal. Se você quiser explicar um pouquinho desses projetos, eu lembro do Vila Criativa, que cheguei a contribuir ali com o braço da tecnologia. Sim. Que, querendo ou não, por mais que tenha muitas exatas por trás da tecnologia, a gente tem muita criatividade, né? Os roteiros dos jogos, a parte artística, tem jogos que são produções artísticas mirabolantes, assim, sabe? Que tem muita cultura ali. Tem jogos históricos que pega toda a construção da época, né? Em nível de detalhes absurdo, né? As pinturas das igrejas, das catedrais e tudo mais. Então, a parte da tecnologia, apesar de ter muitas exatas por trás, tem muita criatividade ali, muito né? Muito do simbólico, né? Do conhecimento. Super, super. Que legal. Tanto que, assim, grandes produções de games, tem muitos historiadores que são contratados, né? Para ajudar a construir, pesquisa, né? A construir a história daquela época, né? A cultura, os personagens têm que ter as vestimentas, né? Tem que ter os comportamentos ali daquela época. Então, rola muito estudo por trás das produções de games. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre essas iniciativas, eu acho que é um bom momento também, porque são coisas que estão acessíveis aqui pra gente. Sim. Né? Então, tem muitos pais que... aonde que eu levo meu filho se eu quiser, né, estimular essa questão cultural nele? Então, acho que aqui em Rio Preto a gente tem muitos pontos
que dá para aproveitar e com certeza muitos desses pontos foram criados e auxiliados por você. Então fica à vontade para falar um pouquinho deles. Pelo Núcleo de Economia Criativa, a gente tem algumas ações, né, que são fixas, anuais. Tem a Vila Criativa, que a Vila Criativa, ela é esse ambiente do compartilhamento de negócios criativos. Hoje a gente tem um foco maior no artesanato, então a gente realiza feiras esporádicas ao longo do ano com artesanato local, que é um ambiente pouquíssimo valorizado culturalmente. Sim. E que a gente vem tentando fazer esse trabalho, vem fazendo um trabalho não só da identificação do nosso artesanato local, mas também do posicionamento dele culturalmente para a cidade, para que a cidade valorize, né, e consuma. Então, a Vila Criativa faz esse trabalho. Nós temos um espaço lá no Shopping Iguatemi também, que é um espaço cultural. Lá nós realizamos exposições de artes plásticas, artes visuais em geral, durante o ano todo. Então, a exposição troca a cada 30 dias, fica no piso superior. Então, quem quiser visitar, conhecer um pouco mais, né, da arte local, dos artistas, né, que produzem artes plásticas em Rio Preto, fica no piso superior do Iguatemi. É um espaço que é gestado, mesmo gerido pela CIRP anualmente. Só com quem expõe lá são artistas que participam do Núcleo de Economia Criativa. E a gente tem um trabalho muito importante que começou no Núcleo e que hoje está expandido para a nossa diretoria de Economia Criativa, que é um projeto que se chama Seu Imposto Virando Arte na Nossa Cidade, que visa justamente a gente sensibilizar as empresas de que o imposto que ela paga para o governo federal ou para o governo estadual, ela pode deixar uma parte em São José do Rio Preto para ser investido em projetos culturais. Então, por meio do PROAC-CMS, elas podem destinar até 3% do imposto devido. E da Lei Rouanet, que é o imposto de renda, elas podem destinar até 4%, as empresas que são enquadradas no lucro real. Então, com esses recursos, João, a gente está conseguindo viabilizar vários projetos. A gente fez o calendário de atividades culturais da CIRP, que foi em comemoração dos 100 anos. A gente fez uma programação super extensa por um ano. Sim. No sábado, agora, a gente está começando uma programação nova do projeto Arte pela Cidade, que é um projeto que foi aprovado junto à Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é a Lei Rouanet. É importante que as pessoas entendam que a Lei Rouanet, o governo federal não dá recurso nenhum para o projeto, não é um dinheiro do governo que vem para o projeto. O governo nos dá a certificação de que a gente pode captar recursos. Aí essa captação a gente faz com as empresas locais para que o imposto delas fique aqui. Então, você pega 4% do imposto que você deve para o governo e fica na cidade, que você vai saber onde vai ser utilizado esse imposto de renda que iria para um caixa muito maior, para outras finalidades que também são importantes. O projeto Arte pela Cidade, ele se inicia, né, agora em 23, mas ele vai seguir pelo ano de 2024 todo, com programação por toda a cidade, ofertando justamente a produção artística e cultural para o público, né, uma forma de acesso democrático à cultura a todas as pessoas. Então, vão ser mais de 200 atrações artísticas, vai ter passeio de trenzinho pelo patrimônio histórico da cidade, a gente vai fazer uma exposição que chama Anjos pela Cidade, que são esculturas em tamanho natural, 1,75 por 1,45, que vai ficar na Praça Rui Barbosa por um ano, essa exposição, intervenções de grafite. Então, é um projeto cultural com recurso das empresas por meio da destinação do imposto. E no ano que vem, a gente vai fazer o Arte na Praça, que aí é um projeto focado só aqui na Praça Rui Barbosa, que vai ficar no ano de 2024 todo ocupando a área central com programação sempre linkado às áreas promocionais do comércio, que é também o interesse da CIRP, né, de trazer pessoas para consumir no comércio local. Então, a gente consegue agregar uma programação cultural ao interesse econômico, né, da cidade, gerando também trabalho, oportunidade de renda, porque com esses projetos são para só na programação inicial são mais de 240 artistas e produtores e técnicos que vão estar participando. Você imagina isso depois multiplicado por 5 vezes, né? Mais de 1.000 pessoas, fora as empresas que prestam serviço para o projeto, gráfica, logista, som. Gira muito, né, o ecossistema da cidade. Econômico, é uma cadeia produtiva beneficiada muito grande, né? Por meio desse investimento que fica na cidade. E que gera mais impostos e mais possibilidade de a gente fazer novos trabalhos. Então, esse case, né, do imposto ficar na cidade e a gente conseguir construir essas programações culturais é muito importante. É um legado que a CIRP está construindo, que é para gerações futuras aí, que vai deixar um grande resultado positivo, inclusive nesse aspecto de aproximar as pessoas mesmo da arte e da cultura. Sim, muito bom, Drica.
Muito bom pela sua iniciativa, né, junto com a CIRP. Acho que é muito importante, principalmente por todos os aspectos que a gente falou em relação à cultura, à arte, né, o tanto que isso traz de autoconhecimento, respeito, empatia, desenvolvimento de seres humanos, adultos, né, mais maduros, mais resistentes, resilientes e mais respeitosos, que eu acho que a gente precisa, né? Tá tudo muito frágil, tudo muito difícil atualmente, descartável. Então, acredito muito que o papel da cultura é fundamental na construção de uma sociedade mais integrada, né? Que a gente desenvolve muito aspecto, vulnerabilidade, são aspectos que são desenvolvidos quando alguém se expõe à cultura, né, de forma aberta. Então, acho que o seu trabalho, ele não é muito importante, ele é necessário, né, para que a gente possa despertar na alma das pessoas, né, que a gente falou também aqui que cultura é o alimento da alma, acredito muito nisso, a gente está rodeado de cultura ao redor, então a gente abrir os nossos olhos para poder enxergar com intenção toda essa cultura que nos permite, né, que está ao nosso redor. E eu acho que pessoas como você são muito necessárias para fazer com que isso aconteça, né? Eu sei que o dia a dia não é tão fácil, né? É uma luta diária de convencimento, de luta, de captação de recurso, de tudo, né? De construção das peças, é um trabalho infinito, não acaba nunca, né? Então, acho que o nosso papo de hoje foi muito legal. Falamos sobre muitas coisas importantes. E eu queria agradecer você pelo seu tempo. Se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, fica à vontade. Eu acho que a mensagem final... Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Você sabe que você é um cara que eu admiro muito pela sua força, pelo seu trabalho, pelo indivíduo, né, que você é. Respeitoso, você é esse cara aí que você está dizendo que você gostaria de ver no mundo obrigado. No futuro. Eu acho que isso é muito importante. E tem um verso do William Shakespeare que ele diz assim, gente: o tempo é algo que não volta atrás. Por isso, plante seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe mande flores. Entendam que muitas vezes as coisas dependem só da gente. A gente não precisa ficar esperando o outro, né? A gente tem que fazer pela gente. Beleza? Até breve. Muito bom. Queria agradecer à CIRP, ao NEP, que é o Núcleo das Escolas Particulares, pela oportunidade, a Drica pelo tempo, pelo conhecimento. Acho que foi um papo muito legal. Esse foi o último podcast de 2023, mas seguiremos aí com novos conteúdos voltados para a área da educação aqui na CIRP. Um grande abraço a todos e quem quiser deixar algum comentário, sugestão, estaremos sempre abertos a ouvir para estar sempre melhorando. Muito obrigado a todos, um abraço e um ótimo final de ano para todos.